Paz do Senhor, querida igreja. Abra comigo a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E hoje quero fugir um pouco da minha maneira habitual de pregar. Eu não vou expor o capítulo 10. Eu vou aproveitar o capítulo 10 da carta de Paulo para falar convosco um tema sobre um assunto. Atravesse o seu deserto. Você está a olhar para mim? Atravesse o seu deserto. Pastor, eu não compreendi. Então eu vou lhe dizer que você tem um deserto para atravessar. E hoje você vai ter que escolher se você vai querer atravessar o deserto ou não. O que é o deserto? Você sabe o que é um deserto? O deserto é uma coisa onde não há vida. Ou se há vida, está muito escondida. No meio da areia, no meio das rochas, no meio dos cardos, no meio dos arbustos. O próprio arbusto no deserto é um arbusto seco. Não tem vida. Parece que não tem vida. E aqui reside um problema nosso, um grave problema nosso, que nós nos perguntamos muitas vezes: porquê Deus leva sempre aqueles que Ele ama ao deserto? Para que Deus nos dá um deserto para atravessar? Vamos lá, 1 Coríntios 10, você já abriu? Primeira carta de Coríntios 10, eu queria ler o verso 1 primeiro, depois o 5 e o 6 e depois o 11. Primeira carta de Coríntios, capítulo 10, verso 1 diz: Ora, irmãos, Paulo está falando com irmãos, sabe? Paulo que está falando com a igreja. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Verso 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Atravessa o teu deserto. É muito importante que nós compreendamos que, se nós querermos ser felizes com Cristo, nós temos que aprender a atravessar o nosso deserto. É difícil, é complicado, dói. Muitas vezes você vai atravessar o deserto sozinho, sem amparo de ninguém. Mas você vai ter que atravessar o deserto. E nós precisamos de aprender algumas lições com o povo de Israel. Porque a história do povo de Israel, ela foi escrita na sua e na minha Bíblia para nós aprendermos com os erros deles e com as virtudes deles. Nem tudo o que eles fizeram foi mau. Mas a maior parte daquilo que eles fizeram foi péssimo. Foi abominável ao Senhor, de modo a que Ele se irritou. Ele se irou com aquele povo. Um povo que Ele escolheu. Um povo que Ele gerou no seio de Abraão. E Ele preparou um esquema, um projeto
para preparar esse povo, para esse povo ser vitorioso. E qual foi o projeto? Foi o deserto. Foi o deserto. Nós precisamos aprender que a vida era dura naquela época. E, meu amado irmão, ela é dura hoje também. A nossa vida hoje não é fácil. E hoje nós temos que lutar com coisas que são só nossas, é da nossa geração. Imagino eu que se tivesse que lutar contra homens montados em cavalos de armaduras, com armaduras, se calhar era um pouco mais difícil. Mas claro, nós hoje temos as nossas dificuldades concernentes ao século XXI. Mas temos que entender, a vida era dura lá, hoje é dura também aqui. O deserto continua a ser frio à noite, continua a ser quente do dia, lá e aqui. Hoje não caminhamos num deserto físico, mas tanto a nossa vida física como emocional, como espiritual, muitas vezes nos apresenta como verdadeiros desertos. E conforme eu disse, você vai ter que atravessar esse deserto e muitas vezes sozinho, desamparado. À semelhança daquele povo, meus amados irmãos, eles estavam caminhando por uma terra prometida. Eles estavam caminhando debaixo de uma promessa, à conquista de uma terra que era deles, dada por Deus, uma terra que manava leite e mel. Você e eu hoje estamos caminhando no mesmo caminho. Estamos caminhando à conquista de uma terra que vai manar leite e mel. Não aqui. E o mundo hoje, por isso é que Paulo diz que estas coisas se tornaram exemplos para nós, no verso 6. Porque o mundo hoje, conforme ele está, é exatamente igual ou semelhante ao Egito antigo. Eu hoje vejo cristãos, homens e mulheres de Deus, completamente escravizados pelas coisas deste século, pelo Egito deste século. Você conhece a história do povo de Israel. E Deus dá uma série de lições à descendência de Abraão, a Isaac, a Jacó e aos filhos de Jacó, chamada a nação de Israel. Deus dá-lhes uma série de lições, até que a última das lições que Deus lhe dá àquele povo foi 400 anos debaixo do poder egípcio, debaixo da escravatura do povo egito. Porque eles já eram prósperos, eles começaram crescendo, eles começaram prosperando. E o faraó não gostou daquilo que estava vendo, porque eles também prosperavam em crescimento demográfico, eles cresciam prosperamente, financeiramente, eles cresciam em gado. E Faraó disse, não é bom que eles cresçam mais que nós, não é bom que eles prosperem mais que nós, daqui a pouco eles passam a ser governadores desta nação e nós somos os súbitos dele. Então ele escravizou o povo durante perto de 430 anos. E eu queria que você pensasse uma coisa. Muitas vezes nós lemos as histórias bíblicas, mas não atentamos para as histórias bíblicas. Nós lemos como naquela circunstância passar o tempo. O pastor disse para eu meditar um pouco na Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. Mas como você não entendeu, mais valia não ter lido. Porque antes do povo de Israel passar pelo deserto, sabe quem é que passou pelo deserto? Moisés. Moisés passou pelo deserto 2 vezes. Ele sai do Egito fugido, porque matou um egípcio, e então ele fugiu para o deserto. Quanto tempo é que ele andou lá? 40 anos. Ele sai do Egito com 40 anos
E andou 40 anos no deserto até Deus no Monte Horebe chamar Moisés, anda cá. Vais descer ao Egito e vais libertar o meu povo que lá está, porque eis que eu ouvi o clamor de Deus. Moisés, nessa altura, ele tinha 80 anos. Farto de deserto estava ele. E porquê é que Deus esperou que Moisés passasse 40 anos no deserto? Para o preparar, para o ensinar. Moisés não estava apto para ir cuidar do povo de Deus sem ter passado pelo que é o deserto que ele passou. E se você for ver a história, não foi nada fácil. Ele andou pastoreando, ele sai do palácio, sai da cama e da mesa de ouro, e ele vai pastorear as ovelhas que não eram dele, eram do sogro. E ele andou 40 anos. Quando Moisés desce ao Egito, Moisés levou com ele uma mensagem de esperança. Moisés desce ao Egito e vai falar com a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os mais velhos, e ele vai dizer: o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou aqui para vos retirar daqui. Ele me enviou aqui para vos levar a uma terra que mana leite e mel. Quando o povo ouviu isto, o coração dele se encheu de esperança, se encheu de alegria. Eles acreditaram em Moisés. A vida não foi fácil para Moisés de tirar de lá. Ele teve que dialogar com o faraó. Deus enviou as 10 pragas. Arão estava junto a ele. E ele, no seu coração, ele podia ter começado a duvidar se a voz que ele tinha lá ouvido no Monte Horebe, através da sarça ardente, se era verdadeira ou não. Você está a entender isto? Mas Moisés nunca duvidou. Ele acreditou sempre. E o povo acreditou porque Moisés estava acreditando. Agora repare. Quando o povo sai do Egito, o que é que o povo pensou? Bom, a gente vai sair daqui, aquela quantidade de gente, quase 1 milhão, a gente vai sair daqui e para a semana, daqui 1 semana, 2, estamos já na nossa terra, na terra prometida. Até porque a Bíblia, nós vamos ler isso, a Bíblia nos diz que o caminho mais rápido para a terra prometida era para as terras dos filisteus. Só que o Deus manda ao povo ir para o caminho mais longe, para que o povo não se arrependesse e não voltasse para trás. Deus não disse a Moisés quais eram as dificuldades que o povo tinha que enfrentar. Deus não deu nenhum projeto de viagem, nenhum itinerário a Moisés. Deus ia dizendo e Moisés seguia, e o povo seguia atrás de Moisés. Deus poderia facilitar a viagem do seu povo? Sim ou não? Deus poderia dizer assim: oh, filhos meus, vocês já sofreram tanto que eu agora vou ser bonzinho para vocês. Eu agora vou-vos abrir as janelas dos céus, vou pegar em vocês pelo meu Espírito. Eu podia fazer isso, pegar no povo e teletransportar de um lado para o outro, automaticamente. Podia fazer isso ou não? Claro que podia. Não está em causa o poder de Deus. Eu podia até matar os egípcios todos e os judeus saíam em paz. Podia fazer isso Deus? Claro que podia. Então porquê é que Deus não facilitou a viagem ao povo? Porquê é que Ele não fez isso?
Escute uma verdade que eu lhe vou dizer. Porque Deus precisa de tempo. Deus precisa de tempo. Até Deus é o Deus do tempo. Para que é que Deus precisa de tempo? Ele, se quisesse, podia fazer um milagre, um passo de mágica, matava os egípcios, transportava pelo vento o povo, colocava-os lá na terra. Mas porquê é que Deus precisa de tempo? Para quê Deus precisa de tempo? Para mudar o caráter das pessoas. Para nos preparar. O caráter de um homem não se muda de um dia para o outro. O caráter do homem demora muito tempo a ser transformado. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós podíamos ficar logo santificados. Podíamos. Até porque é que não ficamos? Porque Deus precisa de tempo. Deus precisa de tempo para curar este coração. Deus precisa de tempo para curar um caráter. Ninguém venha dizer que tinha um caráter altivo, que era uma pessoa que não era dócil de trato, se converte hoje e amanhã é outro homem. Não. A experiência me diz que isso não é possível. Porque o caráter humano demora tempo a ser transformado. Por isso é que existe um processo de santificação. Por isso é que existe o seu deserto. O caminho do deserto é o caminho de transformação do caráter humano. Nós podemos, quando nos convertermos, nós podemos começar a ficar transformados. Mas, meu irmão, ainda estamos presos a velhas coisas. Ainda estamos presos a velhos hábitos, a velhos costumes, a velhas tradições, a velhas ideias. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, e vendo a guerra, torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Eu li Êxodo 13, versos 17 e 18. Deus não disse a Moisés: olha, diz ao meu povo para se prepararem que eles vão fazer guerra contra os filisteus, contra os amorreus, contra os jebuseus, esses zeus todos. Porque se Deus tivesse dito ao povo que eles iam fazer guerra, o que é que o povo fazia? Ficava no Egito. Porque mal por mal, eles estavam lá numa casa. Tinham que trabalhar, trabalhavam. Agora, ir para a guerra. Então Deus diz que dá-me a terra e eu tenho que guerrear pela terra. Eu vou voltar para trás. E agora quer que você entenda um segredo bíblico. Quem é que disse assim que Deus vai continuar a abrir o seu mar vermelho? É mentira. Porque o mar vermelho só foi aberto e o povo só passou o mar vermelho para não ter a oportunidade de voltar para trás. Só havia uma solução agora. Era ir para a frente. E Moisés também não percebeu isto. Porque Moisés, quando se parou com o mar vermelho, o coração dele, o coração de homem, ele deve ter ficado uma mistura entre dúvida e fé. Porque a palavra de Deus diz que ele se ajoelha e clama. E Deus vai ter com ele e diz: porque estás clamando, Moisés? Levanta-te, estende a tua vara e diz ao povo que marche. E eu estou a imaginar. Moisés levantou-se, levantou a vara e diz: agora é que eu estou frito. Porque o povo já acreditou em mim uma vez, ele não vai acreditar em mim segunda vez. Só que Deus tem tudo preparado, meu amado irmão. O plano de Deus é infalível.
Aos nossos olhos e ao nosso entendimento, pode ser um plano de fraca duração. Mas o deserto que Deus tem preparado para a sua vida, ele tem um fundamento. Esse projeto tem um princípio, um meio e um fim. Quando o povo passa o Mar Vermelho, o povo ficou desligado fisicamente com o Egito. Você está a compreender a sequência? Se você não compreende a sequência, você não percebe o seu deserto. Porque conforme Eliseu voltou para trás e disse: Elias, aguenta só um bocadinho que eu vou lá atrás, vou-me despedir dos meus pais. Tu passaste a capa por cima de mim, eu percebi a tua mensagem, mas eu preciso de ir lá atrás primeiro. O que é que Eliseu foi lá fazer atrás? Foi se despedir dos pais, normal. Matou a junta de bois, anormal. E queimou os carros, anormal. Porquê anormal, pastor? Porque ele precisava daquilo. Foi matar os bois para quê? Podia ter vendido os bois. Podia ter deixado os bois na casa dos pais. Para que é que ele foi queimar os carros? Para queimar os bois? Para cortar pontes. O que o Eliseu quis fazer é que pai, mãe, beijinho e tchau. Nunca mais me vê. Ele nunca mais tinha motivo para voltar atrás. E é isso que nós também temos que fazer. O nosso deserto tem que ser caminhado sem motivo para voltar atrás. E olha uma coisa que eu lhe vou dizer mais outra verdade. Para que você tenha sucesso na sua caminhada, no seu deserto, Deus não o vai poupar a sofrimentos. Falar de deserto e falar de mensagem desta na teologia da prosperidade é cuspir no prato da sopa. O que é que eles ensinam? Que você nunca vai sofrer. Deserto não, você nunca vai ter deserto. Você vai ter oásis com palmeirinhas e com um lagozinho para você tomar banho, para você se refrescar. Deus vai cuidar sempre do seu alimento. Deus nunca vai deixar faltar nada. Deus não vai deixar sofrer, porque agora você é povo eleito, povo escolhido. Você é menina dos olhos de Deus, então Deus vai colocá-lo numa redoma e os ventos e as setas vêm e caem. Não, não, não. Deus nunca o vai poupar dos seus sofrimentos. O povo sofreu na caminhada do deserto. E você vai sofrer também no seu deserto, na sua caminhada. E isto porquê? Porque, conforme eu disse, o deserto é a transformação do nosso homem, do nosso caráter. E nós somos considerados como o ouro com escória. E o ouro só é ouro fino quando passa pelo fogo. Quando ele é purificado pelo fogo. Onde se dá depois a separação entre a escória e o metal precioso. Você está entendendo? Então você, meu amado irmão, para você ser um dia metal precioso, para você ser um dia à glória de Deus, você vai ter que passar pelo sofrimento, você vai ter que passar pelo fogo, você vai ter que passar pelo deserto. Atravesse o seu deserto. Esse é propósito de Deus. Você está caminhando debaixo de um propósito de Deus. Durante 400 anos, aquele povo esteve acostumado a viver e a pensar como escravo. Aquele povo habituou-se a um modo de vida. Era normal, nasciam e morriam escravos, portanto é normal. O meu avô já era, o meu pai já era, hoje sou e os meus filhos vão ser. E quando aquele povo sai do Egito, essa tradição do coração de Deus ficou. Eles já não eram mais escravos no espaço de tempo, mas no seu pensamento eles continuavam escravos. E era isso que Deus precisava de tempo para curar. Agora, olha uma coisa curiosa. Se nós lermos lá Efésios, o que é que Paulo diz? Que nós éramos escravos das paixões da carne, da potestade do ar, dos nossos pecados, ofensas e pecados,
Então Deus também nos tirou do nosso Egito. Mas nós ainda ficamos com velhas tradições. Nós ainda ficamos com velhos pensamentos. Nós hoje já não somos mais escravos, mas ainda continuamos a pensar e a viver como escravos. Por isso Deus não nos vai levar pelo caminho mais próximo. Ele vai nos rodear, fazer rodear o deserto, por forma a Ele tratar o nosso caráter. É o caminho pelo deserto que Deus arranja forma de se revelar a nós. Nós precisamos entender duas coisas. A travessia do deserto, é muito importante que você ouça isto e perceba. Você sabe que só há dois caminhos sempre, desde a criação até ao final, há sempre só duas. Só há duas coisas para você escolher. O caminho do deserto ou vai trazer a vida ou a morte, ou o sucesso ou o insucesso. Você vai ser vencedor ou vencido no caminho do deserto. Mas eu quero lhe dar uma boa novidade. Só chega ao final do deserto os que forem mais fracos. É, pastor? É. Porque aqueles que se enfraquecem na sua própria força, eles se sustentam na força de Deus. E Deus o sustenta na travessia do deserto. Você está a entender isto? Até é lindo você perceber porque é que muitas vezes você chora de noite. É Deus a trabalhar na sua vida. Até porque Deus não planeou um deserto para nós por toda a vida. Eu não ando no deserto desde que nasço até que morro. E o meu deserto, o tamanho do meu deserto, depende da dureza do meu coração. Se eu tiver um coração dócil, um coração que seja trabalhável, pois o meu deserto vai durar menos tempo. Por isso é que Deus o enviou para o deserto. Eles tinham uma cultura, uma mentalidade de escravos, e Deus precisava de os transformar, Ele precisava de os mudar. O povo precisava de aprender a comer da mão de Deus. Mas olha que não foi nada fácil. O livro de Êxodo, eu já o li várias vezes, e eu penso assim, mas será que o povo estava assim tão adormecido? Porque o próprio povo chamou pão vil ao maná. Este pão não presta. O povo era extremamente reclamador. E olha, repare, você nunca viu nem 2% dos milagres que aquele povo viu. Basta dizer-se que a própria vestimenta que eles estavam vestidos era um milagre. Porque não se estragava e as crianças, os sapatos e a roupa iam crescendo à medida do que o corpo crescia. A roupa era sempre a mesma, ela aumentava de tamanho. As rochas davam água. O céu dava codornizes e pão. De dia existia uma nuvem que os cobria do calor, à noite existia uma coluna de fogo que os guiava e os aquecia. Você nunca viu estas coisas. Mas o povo era reclamador e por isso Deus precisava de tempo. E Deus hoje precisa de tempo para nós. Com certeza que você já pensou assim. Eu antes de aceitar Cristo eu tinha uma vida muito mais fácil. Eu acredito que sim. A sua vida se calhar antes era muito mais fácil. Aos olhos do mundo, você fazia aquilo que tinha na sua ideia e para si estava sempre tudo bem. Só que eu costumo dizer muitas vezes, quando nós aceitamos a Cristo, nós compramos uma guerra. Nós entramos numa guerra. Uma guerra com muitas batalhas. Acabando uma, aparece outra. Esse é o processo de santificação, esse é o nosso deserto. É lógico que o Egito é bem melhor, eles tinham panelas com carne, nós vamos ler mais para a frente. É lógico que o Egito era melhor.
Eles não precisavam de caminhar, eles não precisavam de batalhar, eles não precisavam de nada. Mas a santificação só acontece no deserto. No deserto de Deus. E repare, no deserto, o que é que Deus faz? Ele santifica, Ele refina e Ele quebranta. Ele faz-nos melhores homens, Ele transforma-nos à sua imagem, à sua glória, e Ele nos tira o nosso orgulho, a nossa arrogância, melhor dizendo, Ele nos retira a essência da nossa velha natureza. Só no deserto é que isso acontece. Nunca no oásis. Portanto, meu amado irmão, para mim vale a pena o deserto. Para si não sei, mas para mim vale. Faz-me um melhor homem e faz-me mais perto de Deus. Você repare que Moisés passou pelo deserto, Elias passou pelo deserto, Davi passou pelo deserto, Jesus passou pelo deserto, e por que você não passa também? Por que você pensava que Deus ia baixar o padrão? Perceba uma coisa, salvação é instantânea. Porque ouviste, creste, por isso foste selado. Você ouve a palavra, você crê na palavra, você aceita Cristo, você é selado pelo Espírito Santo. Isso é instantâneo, não tem processo nenhum. A salvação acontece no momento em que você crê e abre a sua boca e confessa. Agora, a santificação não. A santificação continua. Mateus 4 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora repare, Deus fala connosco como filhos, sim ou não? Deus diz que Jesus é o seu filho. Mas Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus. Ou seja, foi o próprio Deus que conduziu o seu filho ao deserto. Para quê? Para ser tentado, para ser testado, para ser posto à prova. Ora, se Deus também nos trata como filhos e Ele manda o seu filho unigênito, então você acha que você ia passar ao lado? Ele nunca vai baixar o padrão. Aquilo que é padrão de Deus vai acontecer. Aconteceu na vida destes grandes homens, aconteceu na vida de Jesus e vai acontecer na sua. E glória a Deus porque você passa pelo deserto. Porque você foi conduzido pelo Espírito ao deserto para entrar na prova. E quando você passa pelo deserto é sinal que você está debaixo dos olhos de Deus. Ele está vendo as suas provas. Mas Deus diz que não permite mais. Aí no verso 13 do capítulo 10 de 1 Coríntios diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, porque você chora, meu amado irmão? Porque você reclama? Porque é que você murmura? Se o deserto que você passa é à medida daquilo que você pode suportar. Nunca mais. É somente à sua medida. O que é que você quer escolher? Oásis ou deserto? Você quer escolher vida ou morte? Josué voltou para o povo irritado com o povo, porque Josué conhecia bem aquele povo. E ele sabia que herdou uma herança da parte de Moisés, nada fácil. E Josué voltou-se para o povo e diz: olha, hoje escolhi a quem queres servir. Se a Deus, seja leal.
Mas vocês têm que escolher hoje. Querem escolher a vida ou a morte? Deus, o Criador ou Belial? Porém, eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa é uma escolha que é sua. Não pertence à igreja, não pertence ao pastor, não pertence a ninguém. É uma escolha do seu coração. Porém, uma coisa é certa. Nas palavras de Jesus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás com vontade de recuar não é digno de mim. Se, portanto, meu amado irmão, se você já entrou no deserto e está a pensar voltar atrás, pense bem. Pense bem. Uma coisa curiosa é que Deus permite que nós façamos as nossas escolhas enquanto a travessia do orar. Ele dá-nos o deserto para atravessar, Ele dá-nos o tratamento do nosso caráter, mas Ele permite que nós façamos escolhas. Enquanto formos caminhando no deserto, nós podemos escolher coisas. Olha aqui, Êxodo 15, 24, diz assim: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Êxodo 16, dos versos 1 ao 3, diz: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram os filhos de Israel: Quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois tu nos trouxeste a este deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. Eles estavam habituados às panelas de carne e pão até fartar. Junto às panelas, eu sentava junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Só que você perceba que a providência de Deus é só pão e água. Pão porque é a palavra, água porque é o Espírito. E foi nesses dois elementos que o diabo tentou ao Senhor Jesus lá no deserto. Porque Jesus estava com sede e Jesus estava com fome. Muitos não vão aguentar. Assim conforme muitos não aguentaram. 600.000 do povo de Israel que saíram do Egito, eles ficaram no deserto. Eles morreram lá. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3. O nosso deserto, a nossa prova, a nossa tentação, ela nos faz crescer em fé e paciência. Ora, confiança e reclamação são compatíveis? Não. Confiança e murmuração são compatíveis? Não. Por isso você tem que escolher: ou confia ou murmura, ou vive ou morre. Nós reclamamos mais, sabe quando? Quando nos falta a paciência para esperar. Senhor, o deserto que me deste já está muito comprido, Senhor. Podias ter escolhido um deserto mais pequeno. Eu acho que isso já está na conta, Deus. Acho que já estou mais santinho do que estava ontem, portanto já podes acabar o deserto. É a falta de paciência que nos traz murmuração, mas sabe que Deus não tem pressa. Deus tem um tempo para tudo. E o tempo que Ele determinou, que é o tempo dele, ele vai ser cumprido. Deus não tem pressa. Porque o importante para Deus não é a rapidez, mas sim a transformação dos caráteres, transformação do coração dos homens. Por isso, demora que demorar, está debaixo do projeto de Deus. Você pode estar a achar que já é muito tempo, mas não é. Porque perseverança e determinação trazem vida.
Você repara que do povo que saiu do Egito, do povo que saiu da terra do Egito, só Josué e Caleb é que entraram na terra prometida. Tudo o resto morreu. E Moisés também não entrou. Porque Moisés irritou-se por falta de paciência. Moisés irritou-se com o povo por causa da murmuração, porque Deus diz, vai Moisés e fala à rocha. E Moisés, porque o povo não se calava, chegou lá e deu uma cacetada com o bordão e a rocha deitou água. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Perseverança e determinação traz vida. E aí nós temos na história de Caleb e Josué, porque é que a perseverança e a determinação traz vida. Números 14, a partir do verso 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando vos sofrerei esta má congregação de que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós também. No deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E você conhece a história, porque é que aconteceu? Porque dos 12 príncipes de Israel que foram visitar a terra prometida, foram espiar a terra prometida, só Caleb e Josué confiaram em Deus. Todos os outros disseram, não, há gigantes muito grandes e a gente não pode com eles. A terra é muito boa, mas os gigantes também. E Caleb e Josué se levantaram contra a congregação e disseram, Deus disse, Deus nos dará. Por isso, perseverança e determinação nos traz vida. Eles tiveram vida. Eles tiveram direito à sua herança. Ao contrário disto, a murmuração traz morte. E nós vemos aqui, tudo aquilo que foi escrito é para nosso exemplo, para nós tirarmos lições. Lições para quê? Para não morrermos também. Porque conforme o povo sofreu a morte, não entrou na terra prometida, meu amado irmão, você tem um deserto para atravessar ainda. Não caia na murmuração. Não caia na falta de paciência. Confie em Deus. A porta da graça não vai estar sempre aberta. Ela um dia vai fechar. Agora ainda está aberta. Você ainda está caminhando. Mas ela um dia vai fechar. A pergunta: como é que Deus me ensina o caminho da obediência a Ele? Pelo sofrimento, pelo deserto. Quanto mais você caminhar no seu deserto adentro, mais você vai ser obediente a Ele. Porquê é que eu sou obediente a Ele? Porque eu tenho que adquirir dele um atributo divino que é dele, é a paciência. Se o povo fosse paciente, eles sofriam menos, mas o povo era impaciente e tiveram que sofrer mais. Vamos aí um instantinho a Mateus 4. Você perceber porque é que a paciência é um atributo divino. Porque é que você tem que cultivar a paciência. Mateus 4, no verso 3, final do verso 3. Abra lá, eu já estou terminando. Mas abra lá para você perceber. No final do verso 3 de Mateus 4 diz assim: se és filho de Deus,
manda que estas pedras se transformem em pães. Se sabe que Jesus teve 40 dias e 40 noites no deserto. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus sentia as mesmas necessidades e fraquezas físicas que você e eu. Aquilo que o diabo estava a propor a Jesus, era um alívio instantâneo da fome. Porque se Jesus não tivesse fome, o diabo não falava em pães. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então ele estava a propor alívio instantâneo da fome, das coisas materiais. E isso é o que nós andamos mais à procura. Todos nós andamos mais, vimos à igreja só por causa das coisas materiais. Alívio instantâneo da fome. Só que Jesus vai dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o segundo. Verso 6. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Sabe o que é que o diabo estava propondo a Jesus? Instantânea segurança. E é o que nós andamos à procura hoje. Nós queremos estar seguros nas nossas contas bancárias, nós queremos estar seguros na nossa prosperidade financeira, nós queremos segurança material. Só que o Jesus também disse: olha, diabo, mas também está escrito aí no verso 7, não tentarás o Senhor teu Deus. E o segundo ponto que o diabo quis testar a Jesus, que é o ponto que nós, pela nossa falta de paciência, caímos também, está aí no verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de Deus. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que o diabo estava propondo a Jesus era instantânea glória. E é isto que o povo das igrejas neopentecostais, da teologia da prosperidade, mensagens de autoajuda, estão propondo aos crentes. Instantânea glória. Tu podes ter tudo. Tu podes obter tudo. Basta teres fé, pensares positivo com muita força. Só que estão levando o povo à morte no deserto. Por isso, amado irmão, se você está passando pelo deserto e ele está sendo duro, continue. Seja perseverante. Seja obediente. Porque esse é o caminho que o leva à vida. Hebreus 5 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu estou lendo o verso 8 do capítulo 5 de Hebreus. Verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Portanto, Jesus aprendeu a obediência. Veja, Jesus era Deus. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E foi aperfeiçoado no seu sofrimento. E por ter sido aperfeiçoado no seu sofrimento, ele tornou-se o autor da salvação eterna. Para quem? Para você, meu amado irmão, que o quer obedecer. Só o obediente tem salvação eterna. Só quem é perseverante no deserto. Só quem confia que um dia o deserto vai acabar. Continuando aí em 1 Coríntios 10, Paulo vai comparar 3 dos mais graves pecados. Se você vir aí,
10:7. Não vos façais, pois, idólatras. Olha, a idolatria é um pecado que Deus abomina. Deus não suporta a idolatria. Verso 8. E não pratiquemos a imoralidade. Deus não suporta a imoralidade. Foi por causa disso que Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Verso 10. E não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Veja, a murmuração está ao lado da idolatria e está ao lado da imoralidade. Agora, a grande pergunta que eu faço é a seguinte: você vai continuar a murmurar ou você pensa que murmurar é um pecado pequenininho? Estou fora de sério. A murmuração está sempre mal, nunca está bem, nunca está satisfeito. Isso é um pecado igual à imoralidade e à idolatria, meu amado irmão. É um pecado que vai trazer morte, veja. Verso 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Foram mortos. Acabou-se com a raça deles. Porquê? Porque os murmuraram. Deus leva muito a sério a questão da murmuração. Nós acabamos de estudar o livro de Malaquias. O que é que tratava lá? Não ouvi? A murmuração. Deus enviou o povo de Israel para o cativeiro egípcio. Porquê? Por causa da idolatria e da imoralidade. Veja que Deus leva muito a sério esta questão. Pare de murmurar e aprenda a orar. Como é que eu vou aprender a orar, pastor? Da forma como a gente, ou como alguns dizem que não se pode orar. Vou-lhe dar outro segredo. No seu deserto, você pode orar desta forma. Abra comigo, por favor, em Números 11. Números 11. É o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números. Aquilo que o povo não sabia fazer, Moisés fez. E aquilo que o povo sabia fazer, Moisés não fez. Por isso é que Moisés foi justificado no deserto. Por isso é que, apesar de Moisés ter desobedecido a Deus, o corpo de Moisés não foi encontrado. Deus compadeceu-se dele e retirou-o. Também porque havia um projeto de Deus nisso. Pastor, diga lá, não digo que não tenho tempo. Eu depois um dia digo qual foi o projeto de Deus de retirar o corpo de Moisés. Moisés dormiu no deserto, mas não ficou lá. Números 11, Números capítulo 11, verso 11. Olha lá comigo, que interessante. Disse Moisés ao Senhor: porque fizeste mal a teu servo? Moisés estava a falar com Deus e estava a dizer: Senhor, porque me fizeste mal a mim? E porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Olhe para mim, parece ou não parece que Moisés estava a murmurar contra Deus? Sim ou não? Ok, vamos continuar. Sequência do verso 12. Concebi eu porventura todo este povo? Ou seja, ó Deus, serei eu pai deste povo? Tem alguma coisa a ver com estes aqui? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometeste a seus pais? Ó meu irmão, parece ou não parece que Moisés estava reclamando com Deus? Estava murmurando com Deus. Verso 13. De onde terei eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo,
pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos e não me deixes ver a minha miséria. Moisés estava questionando a quem? A Deus. Só que aqui Moisés, ele não está murmurando como dizendo mal de Deus. Ele está abrindo o coração dele e dizendo: Deus, olha a miséria que tu me destes. Olha a miséria de mulher, olha a miséria de marido, olha a miséria de filho que tu me destes. Ele está abrindo o coração em honestidade. Ele está sendo honesto com Deus. E Deus até sabe que ele tinha razão. Porque realmente Deus deu ao cuidado a Moisés um povo que... Foi preciso Moisés era muito paciente. Era muito paciente. Eu não tinha essa paciência. A oração de Moisés, e mais uma vez eu lhe digo, amado irmão, à luz de várias passagens bíblicas, não é pecado você questionar a Deus. Não é pecado você entrar em diálogo com Deus. Deus explica-me porque é a razão disto. O que é pecado é a forma. Não é o conteúdo, é a forma. Porque Moisés, a oração de Moisés funcionou porque ele abriu a sua alma perante Deus. E o povo abria a sua alma contra Deus. Sabe o que aconteceu? Deus disse: Moisés, tens razão. Você lê, pois, na sequência lá em casa. Deus, Moisés, tens razão. Pronto. Só por causa disso, amanhã vou mandar codornizes, que eles querem carne, então levam carne. Então, mas Deus ouviu a Moisés, com Moisés quase a questionar. A ansiedade e a frustração está-te esmagando. Moisés sentiu o mesmo. Elias sentiu o mesmo. Davi sentiu o mesmo. Muitas vezes no caminho destes homens, e até o próprio Jesus, se nós atentarmos bem para as Escrituras, Jesus se frustrou. Ficou frustrado contra algumas atitudes dos discípulos e do povo. Portanto, meu amado irmão, se estás frustrado, lembra-te que os grandes homens da Bíblia sentiram a mesma coisa, nos seus desertos particulares. Então, a minha palavra para finalizar é: abre a tua alma para Deus e atravessa o teu deserto. É necessário passar o deserto chorando, então vamos atravessar o deserto chorando. É necessário passarmos o deserto clamando a Deus por misericórdia, então vou passar o meu deserto clamando a Deus por misericórdia. Mas não voltes atrás. Continua o deserto. Eu sei que ele pode estar difícil. Eu sei que esse deserto pode estar insuportável. Mas Deus provê tudo aquilo que nós precisamos para o atravessar. Eu não sei há quanto tempo já dura essa travessia. Mas uma coisa também sei, que esse deserto não vai durar para sempre. Esse deserto vai acabar. E Deus vai ser glorificado e nós vamos ver a glória de Deus. O deserto é sempre um local ruim. É um local hostil, inabitável. Muitas vezes passamos pelo deserto na solidão das nossas vidas, sem amparo de ninguém, nem de família, nem de irmãos, nem de amigos, nem de ninguém. Porque ninguém está para aí virado para compartilhar os desertos da nossa vida. Mas Deus está perto de quem o busca. Busca-me e encontra-me-eis quando me buscares de todo o teu coração.
As alegrias que nós podemos dar a Deus é a perseverança e a obediência. Foi isso que Jesus nos veio ensinar. Ele perseverou na obra do Pai e ele foi obediente ao mandamento do Pai. Por isso é que Deus o glorificou e lhe deu um nome sobre todo o nome. Abre hoje a tua alma para Deus. Derrama-te na presença de Deus. E agradece a Deus até quando a prova estiver a ser dura e apertada. Agradece a Deus, mesmo quando não haja solução à vista. Porque nunca se sabe se no passar daquela duna não esteja a sair do deserto. Amém? Este deserto, este modo de trabalhar de Deus é imprevisível para nós. Nós não sabemos quanto tempo dura, nós não sabemos que dureza. E, meu amado irmão, convenhamos, quando o deserto estiver a ser duro, nós devíamos nos alegrar. Porque se o deserto está a ser mais fácil, é porque a nossa capacidade de aguentar é pouca. Então, se Deus nos dá um deserto mais duro, é porque Ele sabe que nós temos capacidade para aguentar. Atravessa o teu deserto e não voltes para trás. Esse é o teu deserto. É o deserto da tua vida, que é a Universidade de Deus. É o local onde vais aprender e ser preparado para uma outra etapa mais gloriosa. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.